Sequência aqui na nossa programação. E para moderar o painel Programas de Inovação, eu convido ao palco a engenheira civil Helena Takahara. Helena é consultora de novos negócios na SK Consultoria, possui experiência em implantação Lean Construction e na área P&D, Kaizen e melhoria contínua. É integrante da diretoria da ICOM, nossa governança de construção civil, mentora de comunicação no ConstruHub, já participou do Fórum Desenvolve Londrina, Masterplan Londrina 2040 e foi mentora do pitch em hackathons da construção civil. Helena, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um painel da Construtech Week 2022. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes conosco e também ao pessoal de casa que está nos assistindo pela transmissão no YouTube. Agradecer aos nossos patrocinadores, aos realizadores deste evento e um abraço especial aí para o pessoal da ICOM, que é a Governança da Construção Civil, pela realização da 4ª edição da Construtech Week, que é um evento essencial, um evento importantíssimo aí para o nosso ecossistema de inovação, para o nosso setor da construção civil. Hoje, no nosso painel Programas de Inovação, nós vamos ter 3 programas. Primeiro, a gente vai apresentar o programa do Inova Yoshi, da construtora Yoshi. Depois, nós vamos ter a apresentação do Vetor AG, da construtora Andrade Gutierrez, e depois nós vamos ter a apresentação do ConstruHub, aqui no nosso case de Londrina. Então, vamos chamar o primeiro palestrante. Gostaria de chamar aí o Michel Vincentin, ele que é superintendente de TI e inovação do Grupo Yoshi. Ele é gestor do programa de intraempreendedorismo e Open Innovation do Grupo Yoshi, o Inova Yoshi. Ele que tem o Grupo Inova Yoshi, né, o programa, ele tem como objetivo encontrar soluções inovadoras e de impactos positivos para o negócio. Ele é formado em Sistemas de Informação com MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Então, vamos receber aqui Michel Vincentin. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom, então, falar um pouquinho aqui do programa de inovação da Yoshi. Primeiramente, é um prazer agradecer aí toda a organização do evento. Helena, obrigado aí pelo convite. Murilo também, que vai palestrar aí junto comigo. E o pessoal da Andrade Gutierrez, tá? Vamos lá. Bom, então, falar rapidamente sobre o Inova Yoshi, que é o programa de inovação. Esse é um programa aí que a gente implantou esse ano, né? A idealização dele foi no ano passado, mas a gente fez efetivamente a implantação e o Go Live, né, desse projeto, desse programa esse ano, tá? Rapidamente, a Helena já me apresentou aqui, mas, enfim, sou superintendente aí de TI e inovação, então também cuido aí do guarda-chuva de tecnologia, transformação digital, né, do grupo, e também agora com esse braço de inovação. E esse braço de inovação ele foi concebido no ano passado, e a gente, através dessa concepção e de todo desse objetivo da companhia, a gente estruturou um programa, tá? Então, sou formado em Sistemas de Informação, então a minha formação é em TI, né, com especialização em projetos. Muita gente pergunta se eu sou engenheiro civil. Não sou, tá? Então, sou formado em Sistemas de Informação, mas com ênfase em projetos, o que fez a gente conseguir aí, estruturar esse projeto. Com mais de 55 anos de expertise em construção civil e no mercado imobiliário, o Grupo Yoshi sempre esteve focado em ser referência de qualidade no desenvolvimento e construção de empreendimentos diferenciados, proporcionando um investimento seguro, a satisfação de nossos clientes e a excelência no atendimento. Hoje somos referência nacional e atuamos em todos os segmentos de mercado com as empresas Yoshi, focada no alto padrão, Iticom, no segmento econômico, Yoshi Urbanismo, com loteamentos, e ainda a Yoshi Empreendimentos, em operações Build to Suit, e a Yoshi Obras Corporativas, com atuação nacional, edificando obras para terceiros. Como incorporador, estamos sediados em Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas. Já construímos mais de 2 milhões de metros quadrados em mais de 110 empreendimentos residenciais e comerciais
e temos aproximadamente 9.000 clientes ativos nos últimos 5 anos. Respeitando nossos valores, crescemos de maneira sustentável, promovendo a melhoria contínua e buscando sempre a inovação, tanto em nossos ambientes de trabalho como em nossos projetos. Somos um time forte, unido e dedicado. Hoje, estamos com mais de 35 obras em andamento. Nos orgulhamos de ter 100% das entregas no prazo e índice de satisfação NPS de 9,2 pontos, reforçando nossa visão de mercado, perspectiva estratégica e motivação de oferecer sempre o melhor aos nossos clientes. Nossa sinergia é o resultado de uma política de respeito e valorização do ser humano, capacitação, investimentos em qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho, que resultam em produtos de qualidade reconhecidos nacionalmente através de inúmeros prêmios conquistados. Nos últimos 5 anos, lançamos mais de 2,8 bilhões de reais em VGV. Vislumbrando um futuro ainda mais promissor e sempre respeitando a premissa do crescimento sólido e sustentável, investimos na formação de um land bank de mais de 6 bilhões de reais em VGV nos melhores endereços das cidades onde atuamos. A ética, o amor pelo trabalho, a valorização do ser humano e o respeito pelo meio ambiente nos trouxeram até aqui e continuarão nos guiando com o propósito de ser referência de qualidade na construção civil. Grupo Ayoshi. Bom, essa é uma apresentação da Ayoshi, eu acho que a maioria aqui já deve conhecer. Quem já conhecia a Ayoshi? Levanta a mão aí. A grande maioria mesmo, acho que praticamente todo mundo. Então, é uma empresa realmente que tem essa cabeça inovadora, tem esse espírito inovador, e agora, através de todo esse conceito, né, todo esse espírito de inovação, a gente criou o Inova Ayoshi, um programa de inovação. Okay, all right. Add it up. Okay, all right. Add it up. Então, esse foi um dos vídeos que a gente passou aí dentro que resume basicamente o programa, o que é o programa, e a gente fez toda uma ação de comunicação, eventos dentro da Ayoshi para fomentar o programa, que eu vou explicar um pouquinho mais como ele funciona e como a gente fez tudo isso. Tá? Então, basicamente, numa frase, o que é o nosso objetivo como programa? É transformar a transformação de ideias em soluções de impacto. Tudo aquilo que a gente consegue captar do mercado, captar através de ideias internas, externas, startups, fornecedores, soluções, trazer para dentro da Ayoshi e fomentar a inovação, para trazer resultado para dentro da companhia e para o ecossistema todo de inovação. Tá? E como que a gente fez? O programa em si, como ele foi idealizado? Ele se resume em dois focos, em dois focos e duas grandes frentes. A inovação interna e a inovação aberta, ou Open Innovation. A inovação interna é tudo aquilo que a gente consegue captar de intelecto e possibilidades internas, dos nossos próprios colaboradores, sejam eles que trabalham nas obras, no canteiro de obras, ou também nas equipes administrativas. E a inovação aberta é toda aquela conexão que eu faço com as startups, com os fornecedores, com as soluções, hubs, entre outros players. Então, a gente não se resumiu só em um e outro, a gente já fez um programa para lançar e trazer as duas frentes. Falando um pouquinho da inovação interna, ou seja, o programa de intraempreendedorismo, que a gente chama, como ele funcionou. Então, a gente, como ele foi idealizado no final de 2022, a gente fez ele basicamente em 2 ciclos. O ciclo 1 e o ciclo 2. Por que a gente dividiu em ciclos? Que é para dar essa tração, para a gente conseguir fazer com que a coisa aconteça, não ficar aquele ciclo longo. Quando a gente coloca um ciclo longo, aí começa aí 6 meses, 1 ano,
Normalmente, as ideias só saem do papel lá no final do ano, porque as pessoas têm outros ritmos, outras prioridades dentro da companhia. Então, a gente dividiu em 2 ciclos para o próprio colaborador conseguir inserir a sua ideia, fomentar aquela ideia que ela não está tão bem preparada. A gente montou um comitê para ajudar a preparar essa ideia, e aí depois ela entrar e ficar no nosso pool de ideias para transformar em projetos, nos 2 ciclos. E aí falar um pouquinho da retrospectiva, como que a gente fez, né? Como que a gente fez os eventos, como a gente estruturou todo ele. Então, aqui tem algumas fotos dos eventos. Então, assim como no vídeo institucional, a gente tem hoje atuações, né, dentro da incorporação em 4 grandes centros: Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas. Então, a gente fez questão de fazer eventos, são 3 eventos, né? Londrina e Maringá a gente concentrou no primeiro evento, aqui em Londrina, de chamar toda a liderança da companhia, né, as lideranças estratégicas, táticas e operacionais, para falar do programa, falar da perspectiva e de como é importante a gente fazer esse programa. Então, aqui algumas fotos aí, dos eventos, quando a gente fez o lançamento. Aqui também não foi só as equipes administrativas. A gente entende que inovação, dentro de uma construtora, a maior parte da inovação e as inovações mais disruptivas, elas estão dentro do canteiro de obras. Então, para isso, a gente visitou, né, aqui estão alguns exemplos só, mas a gente visitou praticamente todos os canteiros de obras aí para fazer o lançamento do programa, para falar com os mestres, com os engenheiros e com toda a parte operacional do grupo. E aí, como que eu vou captar tudo isso? Como que eu vou organizar? A gente se juntou, né? Juntou forças aí com um hub de inovação, digital de inovação, a Innovation Latam, uma empresa de São Paulo, na qual eles possuem aí uma plataforma que faz tanto a gestão das ideias internas, né, do programa de Intra, quanto das startups. Então, eles têm esse pool de startups que eles já têm, né, toda a conexão, todo o histórico que eles já fazem programas aí com a própria Andrade Gutierrez, eles têm um hub, entre outros players, para angariar essas startups. Então, o colaborador, praticamente, ele acessa essa página, é uma página já pronta, e ele insere as informações da ideia, e dentro da ideia ali, ele vai ter ali quanto pode dar de retorno àquela ideia, quanto ela pode trazer de impacto positivo, entre outras coisas. Aqui são os desafios, eu vou passar um pouquinho mais detalhado. Né? Então, assim, e o que a gente procura? Né? Não é ideia, qualquer ideia, não é isso. A gente tem um foco no programa. E dentro desse foco, a gente tem essas 5 grandes frentes que a gente busca a solução para dentro do grupo. Então, a gente deixou aberto. Né? Ao invés da gente fazer, né, que a gente vê muitos programas de inovação fazendo, a gente vai buscar as dores, uma etapa que a gente vai fazer isso para os próximos anos. Não, a gente falou assim, ao invés de buscar as dores, eu vou buscar oportunidades. Dentro do quê? Dessas 5 frentes. Eficiência de processos e rotinas, então tudo aquilo que traz eficiência para os processos, as rotinas internas, administrativas, obras, seja lá o que for. A experiência do cliente, sempre. Qualquer empresa, o foco é a experiência do cliente. Então, assim, o que eu posso trazer para a inovação dentro de um apartamento decorado, dentro de uma rotina de vendas, né, numa esteira de vendas, quando esse cliente ele acessou um site, ele foi até um showroom, ele viu um decorado, ele assinou um documento digital. Então, tudo que pode trazer, né, digitalização e inovação. Cadeias de produção e métodos construtivos e produto, principalmente dentro do canteiro de obras, dentro do nosso produto. Né? Porque hoje a construtora, qual que é o nosso principal produto? Nosso principal ativo é o cliente, mas o nosso principal produto é realmente os edifícios e as obras corporativas. Então, o que eu trago de inovação? Né? O que eu posso trazer ali de método construtivo, de tecnologia para medição de obra, drones, enfim, uma série de oportunidades. E também oportunidades aí de desafios e ideias para ESG, governança, sustentabilidade, que é um tema aí que está muito em evidência e está todo mundo falando disso. Então, a gente também deu um foco e está trazendo uma série de ideias aí para isso. Aí, só para passar para vocês como conhecimento, o ciclo 1 ele já encerrou, então ele foi de 27/4 a 15/7, e alguns resultados. Então, assim, para vocês verem o quão importantes são os programas de inovação dentro das empresas. Né? É você dar voz para os colaboradores e quão a gente tem talentos e pessoas criativas dentro das companhias. Então, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, assim, como que a gente fez? Então, foram 3 eventos presenciais, 14 eventos nas obras, encontros de inovação virtuais, presenciais a gente fez 7, 16 oficinas de inovação para fomentar, para ajudar como as pessoas poderiam inserir a sua ideia para melhorar essas rotinas. E impactamos aí cerca de 1.300 colaboradores, até mais que isso. Em números, 105 colaboradores cadastrados, 65 ideias finalizadas e 279 startups. Isso praticamente em 2 meses e meio. Olha o potencial que traz um programa de inovação. Então, a gente conseguiu achar 65 ideias,
né, através dos colaboradores, ideias pertinentes, que fazem sentido para a companhia. E 279 startups que poderiam, né, ter a possibilidade de fazer negócios com a gente e ajudar a gente de alguma forma. Critérios de avaliação, óbvio. Impacto, ou seja, o quanto de impacto ela traz para o negócio, a viabilidade financeira, ninguém vai inovar para gastar mais dinheiro. Acho que sempre o foco é você ter uma performance aí, né, contábil, né, de resultado para a tua companhia. Replicabilidade, o quanto aquela ideia eu consigo escalar para as frentes, né? É uma ideia que eu só consigo fazer num método construtivo dentro de uma obra, eu consigo replicar para todas as obras? É uma ideia que eu consigo melhorar um processo de um departamento ou de uma pessoa, ou eu consigo fazer isso como uma rotina de processo organizacional? Então, ela também é um critério de avaliação importante. E a facilidade de implementação. A gente chama aí de quick wins, né? Aquelas ideias rápidas que você consegue implantar, as pessoas veem valor, então também tinha um peso dentro do programa. Okay? Aqui é um comitê de inovação, então todas essas ideias elas passam por um filtro, né? A gente chama um funil, para realmente entender o quanto de impacto, o quanto que ela pode trazer para nós, e aí depois a gente leva isso para um comitê, que é formado pela nossa diretoria executiva, né? O Leonardo é o nosso CEO, o Sadal é o nosso diretor aí de engenharia, o Luiz Rogério Venturini, nosso diretor de incorporação, e o Aparecido Siqueira, nosso diretor de RH. Então, é a nossa diretoria executiva da companhia. E abaixo é o que a gente chama pessoal estratégico, né? Eu estou ali como o líder desse programa, mas também participo do comitê. Maria Fernanda, ela é a nossa head de marketing. O Daniel Petrin também fazendo um trabalho aí de transformação digital, inclusive ele está ali. Fala aí, Daniel. Então, está aí prestigiando também, está fazendo um excelente trabalho, um grande trabalho aí, principalmente na digitalização das rotinas. E o Jordi, para canteiro de obra, é um dos engenheiros aí que está junto com a gente, que também está fazendo um trabalho aí de prospecção e também de unificação dessas ideias. E aí, assim, esse é um programa que eu dou a contrapartida. Então, eu coleto isso dos meus funcionários, né, de todos os colaboradores, mas premio, faço uma premiação para eles também. Então, as 5 melhores ideias que trazem mais impactos, que trazem mais resultados, a gente faz uma premiação em dinheiro, em brindes, e entre outras coisas, né? E não só as 5 melhores. Todas aquelas ideias que fazem sentido a gente tirar do papel e fazer projeto, a gente também está premiando. Então, está bem bacana, está sendo um movimento muito bacana aí dentro da Yoshi. A abertura do segundo ciclo, então, a gente está no meio do segundo ciclo agora. E, assim, a gente falou assim, como é que vai ser o segundo ciclo, né? O primeiro foi, bombou, evento, todo mundo. E a gente está com uma série de inscrições, né? O Lucas está aqui, é meu braço direito aí dentro do programa. A gente já tem mais de 50 ideias, só do segundo ciclo, que já são ideias boas aí para a gente colocar para dentro da Yoshi. Na mesma forma, né? Participa aí através do Hub Digital, através dos desafios. São os mesmos, né? E as 5 melhores também, a gente premia. E aí, falando um pouquinho da inovação aberta, então, tudo que eu falei agora praticamente era do intra, né, do programa interno para fomentar aí as ideias internas. Então, o que a gente hoje, daquelas 279 startups, 45 a gente já está em avaliação, está em contato direto com as startups, está fazendo prova de conceito, tem algumas que a gente já está colocando para dentro como solução. Então, é muito importante isso, porque é um movimento que ele precisa acontecer, né? E ele tem que ter uma governança, tem que ter uma gestão, e principalmente aquele comitê acreditar. Então, é o CEO da empresa, junto com a diretoria, falar, eu quero ter isso, eu quero desprender aí gente para isso, tempo, recurso. Então, é por isso que está acontecendo na Yoshi. E é um movimento super importante, a gente está vendo aí uma série de diferenciais tendo esse tipo de programa dentro da Yoshi. Então, assim, para finalizar, gente, eu trouxe números aqui, meu tempo já acabou, mas conquistas incríveis acontecem quando se constrói em conjunto. É o slogan aqui da minha camiseta. Queria falar um pouquinho desse programa Inova Yoshi para vocês. Espero que eu tenha sido claro. E, assim, todos vocês que estão aqui, se tiverem oportunidades de inovar, vocês podem vir conversar comigo. Tem o hub de inovação para vocês se cadastrarem. Estamos à disposição. A mensagem é, a Yoshi quer inovar e ela está pronta para fazer isso com vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Michel, pela apresentação, parabéns. Muito bacana saber desse case da Inova Yoshi. Muito bacana saber que é uma empresa aqui local, que já está aí no seu segundo ciclo. Então, parabéns pela apresentação. Inclusive, guardo um carinho muito especial por todos aí da Yoshi Ichicom. Vamos lá para a nossa segunda palestra de hoje. Vou chamar aqui com vocês o Matheus Cardoso.
Matheus, ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, com experiência em gestão e inovação corporativa no setor de infraestrutura e projetos de capital, com exposição a projetos internacionais e multiculturais. O Matheus também ele atua como consultor de inovação na Andrade Gutierrez, sendo responsável pela gestão de projetos de inovação aberta, gestão do portfólio de projetos de inovação, busca de novos modelos de negócios em contato com o ecossistema de inovação e pela estruturação e implantação de um PMO na área de inovação. Matheus, antes de eu te chamar, rapidinho, só gostaria de falar para vocês, colocarem aqui, por gentileza, na apresentação, o QR Code, para vocês enviarem as perguntas, tá bom? Então, ao final das 3 apresentações, nós teremos a rodada de perguntas. Então, você que está aí em casa assistindo pela transmissão do YouTube, e vocês aqui presentes também, podem estar enviando a sua pergunta, tá bom? Matheus, está contigo. Seja muito bem-vindo. Show de bola. Muito obrigado, Helena. Bom dia, pessoal. Imagino que vocês estão conseguindo me ouvir bem, me enxergar minha tela já, tudo certo? Bacana. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre o Vetor AG, sobre a inovação na Andrade Gutierrez. A Helena já comentou bem, meu nome é Matheus Cardoso, prazer a todos. Hoje eu sou consultor de inovação aqui na Andrade Gutierrez. Sou um dos responsáveis aqui pelo nosso programa de inovação aberta, o Vetor AG, e vou compartilhar um pouco sobre esse programa com vocês, mostrar um pouco como a gente tem feito a inovação aberta aqui na AG. Bom, para termos de contextualização, para quem não conheça, a Andrade Gutierrez hoje ela é uma das maiores empresas de engenharia e construção da América Latina. Nós temos um foco muito grande em projetos de infraestrutura. Dentro dos mais de 70 anos de história da AG, nós já fizemos mais de 900 projetos. Eu trouxe aqui alguns dos tipos de projetos que a AG já tem dentro do portfólio. E dentro dos projetos que a gente está executando hoje, nós temos projetos de usinas termoelétricas, temos um foco muito grande em energia, parques solares, parques eólicos. Também temos projetos na indústria de mineração, nas indústrias de ferrovias, sempre com foco em grandes projetos e em projetos de infraestrutura de uma forma geral. Falando um pouco sobre a trajetória da inovação na AG, como eu comentei, a Andrade é uma empresa de mais de 70 anos, e apesar de já ter nascido com um cerne em inovação, com um direcionador de inovação desde a sua fundação, a gente costuma comentar que a inovação ela passou a ser padronizada de uma forma estruturada na AG a partir de 2014, que foi quando ocorreu o lançamento do Sistema AG de Excelência, que basicamente é a implementação do Lean Construction, do Last Planned System nas nossas obras, e isso ocorreu de forma estruturada, de forma escalada para todas as obras. E aqui é o que a gente fala que começou a acontecer o Horizonte 1 de inovação na Andrade. Começaram a acontecer projetos de melhoria contínua, de inovação, com o objetivo de otimizar processos, padronizar processos. E isso tudo deu base para que em 2017 a gente tivesse a nossa primeira iniciativa de inovação aberta, que foi o Digital Day. Em 2017, a Andrade estava entrando num novo mercado, estava iniciando obras de linhas de transmissão. Para isso, a Andrade queria trazer um diferencial, queria trazer uma qualidade a mais, um valor agregado a mais para os clientes. E foi aí que surgiu a iniciativa de fazer um Digital Day, onde soluções de startups ou de universidades pudessem apresentar suas tecnologias, suas inovações para a AG, com o objetivo de que a AG implementasse essas tecnologias nas obras de linha de transmissão. Em 2017, a gente teve 20 startups apresentando as suas soluções aqui no Pitch Day, na Andrade Gutierrez. Essas soluções, algumas delas implementadas em projetos de linha de transmissão, outras foram aproveitadas para outros tipos de projeto na Andrade. E foi uma iniciativa que acabou dando muito certo, que acabou sendo muito bem reconhecida internamente na empresa e no ecossistema de inovação, ter esse primeiro relacionamento com startups, com as universidades buscando inovação. E aí, justamente por isso, em 2018, foi criado o Vetor AG. O Vetor AG ele surge como o primeiro programa de inovação aberta do setor de engenharia e construção, que tinha como principal objetivo, e tem até hoje, implementar os projetos de startups, de universidades, que estão em um nível de maturidade de projetos piloto, no nível de escala real, nas nossas obras de infraestrutura, com o objetivo realmente de validar e de escalar esses projetos dentro da Andrade depois de validados.
Desde 2018, a gente já realizou 4 ciclos de inovação de forma anual. A gente está agora no 5º ciclo, em 2022. Ao longo desses ciclos, a gente já se conectou com mais de 1.000 startups, mais de 30 pilotos foram realizados com startups e universidades. Dentro desses 30 pilotos realizados, mais da metade deles foram contratados, realmente se tornaram parceiros da Andrade em termos de inovação, se tornaram fornecedores da Andrade e foram escalados para outras obras. E dentro dessas soluções contratadas, a gente traz um destaque aqui para Magalhães Gomes e para a SpectraGel. A Magalhães Gomes é uma solução que foi, junto com a solução, a Andrade solicitou um pedido de patente em cotitularidade, e a SpectraGel é uma startup que veio do 2º ciclo do Vetor AG e acabou sendo investida pela Andrade Gutierrez. Hoje a Andrade Gutierrez tem uma opção de compra na SpectraGel, então a gente traz um destaque para essas 2 startups aqui. Desde 2018, do lançamento do nosso programa de inovação, a AG passou a ser reconhecida em alguns prêmios em termos de inovação. A gente vem figurando aí sempre como uma das 100 empresas no Brasil que mais se conectam com startups através do 100 Open Corps. A gente também está sempre sendo premiado no Inova Infra, que é um prêmio que ele acaba premiando as empresas através de projetos de inovação no setor de infraestrutura. A gente tem figurado esse prêmio nos 3 anos que ele aconteceu. E a gente também vem sendo bastante reconhecido no Prêmio Valor Inovação. Desde 2018, a gente vem sendo reconhecido nesse prêmio, com destaque também para os anos de 2019, 21 e 22, nos quais a Andrade foi reconhecida como a empresa mais inovadora do setor de engenharia e construção do Brasil. Em 2022, a gente tem o orgulho de hoje ocupar a 18ª posição de empresa mais inovadora do Brasil, deixando para trás empresas que são benchmarks para a gente. Então, isso é uma premiação que foi muito gratificante para a gente, foi algo bem relevante que a gente conseguiu conquistar esse ano. E, bom, em termos de inovação, a última iniciativa da AG, a mais recente iniciativa da AG, é a Engenharia 4.0. Imagino que vocês já tenham ouvido falar da Engenharia 4.0, que é basicamente uma forma de agregar valor para o nosso cliente, de agregar valor no nosso produto final, nos nossos projetos, unificando 3 iniciativas que são voltadas para a inovação. Então, a gente unifica as soluções, os projetos de inovação aberta que vêm do Vetor AG, com o sistema AG de excelência, que é a implementação do Last Planner System, com a utilização do BIM, que está cada vez mais difundido na empresa, não só em termos de modelo 3D, mas como uma ferramenta de gestão como um todo. E a integração dessas 3 iniciativas faz com que a gente tenha hoje a Engenharia 4.0, que acabe otimizando cada uma dessas iniciativas e faz com que a gente consiga entregar projetos e gerir os nossos projetos de uma maneira ainda mais efetiva. Bom, falando um pouco sobre como funcionam os horizontes de inovação na AG hoje a gente divide os horizontes 1, 2 e 3 de inovação de acordo com a iniciativa dentro da AG que corresponde a ele. A gente tem como horizonte 1 muito voltado para a excelência operacional, com o objetivo de reforçar o negócio existente, com o sistema AG de excelência, melhoria contínua. E já os horizontes 2 e 3, a gente traz mais como um escopo do Vetor AG, como um escopo da área de inovação, com o objetivo tanto de renovar o negócio atual, que já vem sendo reforçado pela excelência operacional. A gente sobe um patamar no horizonte de inovação para renovar isso, para trazer uma digitalização, para trazer uma transformação digital, e também com o objetivo de criar novos negócios para Andrade Gutierrez, criar novas fontes de receita para o grupo como um todo. Em termos de conexão com startups, a gente tem uma tese muito baseada nessa matriz, em qual a gente mescla aqui e entende as startups em termos de impacto estratégico da tecnologia e em nível de maturidade do produto dessas startups. Basicamente, se a gente entende que a startup tem um nível de maturidade elevado, mesmo tendo uma tecnologia que não tem um impacto estratégico tão elevado, a gente acaba contratando essas startups num fast track ali, talvez implementando de uma forma um pouco mais rápida, trazendo como um fornecedor de inovação mesmo. Se a gente entende que a startup ela tem um impacto estratégico na AG, está muito ligado ao core da Andrade, ela é bem relevante para o nosso negócio, mas ainda não tem um nível de maturidade adequado. O nosso objetivo é implantar provas de conceito com essas startups, validar o produto delas, fazendo uma espécie de aceleração para que, assim que ela atinja um nível de maturidade adequado, a gente
passe para um estágio de investimento nessa startup, já que ela tem um impacto estratégico muito relevante na nossa companhia e ela atingiu um nível de maturidade interessante para a gente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como acontece o processo de inovação na AG. É um processo que ele tem que ser uma ponte entre o mercado externo, entre o ecossistema de inovação e entre as unidades de negócio da AG, entre o mundo interno da Andrade. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu trago os processos que a gente faz internamente na Andrade Gutierrez e no lado direito, os processos que a gente faz externamente com o ecossistema de inovação. Então, começando a falar um pouco sobre o interno. A gente tem como objetivo, primeiro, levantar desafios e gerar ideias com os colaboradores. Então, a gente faz isso em contato com a ponta, realmente. A gente vai até as obras, a gente faz workshop de levantamento de desafios, a gente entende esses desafios, seleciona os desafios que são mais interessantes, que são mais relevantes para a empresa, para que a gente vá buscar essas soluções no mercado. Então, tendo um desafio mapeado, a gente vai buscar essas soluções no mercado de uma maneira muito mais assertiva. A gente já sabe o que a gente está procurando, a gente já sabe o que a gente quer resolver, e a partir daí a gente abre chamadas de inovação com o objetivo de se conectar a essas soluções. Se conectando a essas soluções, a gente faz uma seleção da solução que está mais adequada ao que a gente está buscando, a gente detalha esse escopo, entende a viabilidade tanto para a Andrade quanto para a startup, para que seja um ganho para as duas partes. A partir do momento que a gente tem o match entre as duas pontes, entre os desafios que a gente mapeou internamente e as soluções que a gente mapeou externamente, a gente parte para a implantação dessas soluções. Então, primeiro com uma prova de conceito, como eu comentei, validando essa prova de conceito, o objetivo realmente é escalar essas soluções para as outras obras, para as outras unidades de negócio, fazendo com que a solução seja ou realmente contratada como um fornecedor de inovação da Andrade, ou que, em alguns casos, ela seja investida pela Andrade Gutierrez. Como eu falei, a gente já fez 4 ciclos de inovação desde o lançamento do Vetor AG, a gente está no 5º ciclo agora, ele está em execução. Dentro desses 4 ciclos, a gente teve 30 provas de conceito com essas soluções que eu estou mostrando aqui para vocês. Mais para frente vou entrar um pouco mais no detalhe de cada uma delas. A gente consegue ver que a gente consegue variar muito entre os tipos de solução e a gente tem um número médio ali de soluções por ciclo de 5 a 8 projetos de inovação por ciclo de inovação, em paralelo às soluções que a gente traz em Fast Track também. Bom, trazendo um pouco mais de detalhes aqui sobre os cases de sucesso de inovação que a gente tem na AG, trouxe aqui alguns dos cases que a gente tem, que foram validados, que foram escalados para a empresa, que acho que é interessante ter um pouco essa noção de forma um pouco mais palpável de como a gente tem feito essa inovação. O primeiro case seria com a startup Magalhães Gomes, que eu comentei, que a AG entrou com um pedido de cotitularidade em patente. Basicamente é uma solução que magnetiza a água do concreto com o objetivo de otimizar o traço do concreto através de um magnetizador que a gente consegue instalar nas usinas misturadoras. Um outro case que eu acho muito interessante de comentar também é o da Spectragel, que é uma startup que é investida pela Andrade Gutierrez hoje, que basicamente tem o objetivo de fazer uma caracterização contínua do subsolo através de um SPT equivalente. Então, a gente consegue substituir o método tradicional de caracterização de solo, de SPT, por uma tecnologia que utiliza ondas geofísicas, fazendo com que a gente tenha ali a caracterização do solo de forma contínua, não apenas de forma pontual, como é o caso do SPT. E agora, mostrando um pouco a amplitude que a gente tem no nosso programa de inovação aberta, acho que é muito interessante mostrar que, ao mesmo tempo que a gente tem cases que são relacionados à engenharia, que são diretamente relacionados à engenharia, são cases um pouco mais hard science, que a gente comenta, como esse da Magalhães Gomes e da Spectragel, a gente também tem cases de digitalização, que são cases que a gente consegue escalar para as obras de uma maneira um pouco mais rápida e acabam trazendo ganhos intangíveis ali muito interessantes para o nosso sistema de gestão, como é o caso da SGP, que a gente tem aqui. É uma solução que consegue nos ajudar na gestão remota e avanço físico da obra com realidade aumentada. É uma solução que está integrada hoje ao nosso modelo de gestão BIM. A gente consegue integrar tanto o planejamento, a produção e a qualidade das nossas obras, tendo tudo isso em realidade aumentada através da implementação da SGP nas obras. Um outro case bem interessante de digitalização também é o que a gente tem com a startup Mentor Construção, que é uma startup que participou do 3º ciclo do Vetor AG.
onde a gente consegue transformar o que a gente tinha antes de apontamentos em papel nos nossos canteiros de obra para tudo isso de forma digital. Desde a programação semanal que a gente tem no nosso sistema AG de excelência, até a geração dos indicadores de produtividade de PPC, tudo está de forma digital. Os encarregados recebem a programação semanal deles ali em tablets, nos celulares e conseguem apontar toda a produção através dessa solução. E outro exemplo que é muito interessante a gente trazer aqui, porque muitas vezes a gente fica imaginando que a inovação aberta ela é muito voltada para startups, ela é bem fechada para startups, mas a gente tem um case recente aqui que mostra que a inovação aberta ela também pode ser feita através da parceria entre grandes empresas. 4.0 é um projeto que a gente fez em parceria com a Volvo e com a ACR, que é uma empresa de automação, no qual a gente desenvolveu um caminhão não tripulado, que ele é controlado remotamente, ali, principalmente para obras onde a gente não pode ter a presença de pessoas ali por questões de segurança. E a principal diferença desse caminhão, porque a gente já tinha no mercado, é que é um caminhão que ele consegue ter uma alternância imediata ali, simplesmente com um toque num botão, entre operação tripulada e operação não tripulada. Então, é um caminhão que ele consegue ter uma utilidade muito maior do que os caminhões que a gente já tinha no mercado, em termos de operação não tripulada. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, falando um pouco sobre a inovação aqui na AG. Mais uma vez, agradeço aí pela oportunidade de trazer um pouco do que a gente tem feito em termos de inovação na Andrade Gutierrez, agradeço pelo convite e fico à disposição, fica aqui o convite para quem quiser saber mais um pouco sobre o Vetor AG, sobre o que a gente tem feito aqui de inovação na AG. Além desse QR Code, você consegue acessar as nossas redes sociais, no nosso site é possível acessar também todos os desafios que a gente tem aberto para o mercado, para entender o que a gente está buscando de inovação no mercado. E fico à disposição também para bater um papo sobre inovação, para conversar um pouco mais aí via LinkedIn. As portas estão abertas. Agradeço mais uma vez. Excelente, Matheus. Muito obrigada pela participação, por ter compartilhado um pouquinho conosco sobre os processos, de como que funciona o Vetor AG, inclusive os cases de sucesso, muito bacana da gente enxergar o potencial, as novas tecnologias, startups e outras inovações que estão surgindo. Então, muito bacana, obrigada aí pela apresentação e manda um abraço aí para o André Medina também, tá bom? Pessoal, quem ainda não enviou sua pergunta, escaneie o QR Code para a gente fazer a rodada de perguntas ao final aqui das nossas apresentações, tá bom? E agora eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial, querido Murilo Braguin, ele que é Head de Inovação do Sinduscom Paraná Norte, ele é coordenador do ConstruHub, presidente da ICOM, engenheiro civil, podcaster e escritor. Seja muito bem-vindo, Murilo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Antes de eu começar a falar, eu quero que solte o vídeo aqui do Hub, por favor. O ConstruHub nasceu para ser o órgão, a entidade, a organização conectora das iniciativas de inovação da construção civil. Minha solução é uma tecnologia para desenvolvimento de aplicativos corporativos no metaverso. Para o setor da construção civil, eles poderiam ter uma infinidade de aplicações utilizando realidade virtual. Então, eles poderiam criar showrooms, poderiam criar ambientes virtualizados que eles poderiam testar nas obras e algumas outras aplicações ficam por parte do empreendedor. Mãe e filha empreendendo, né? Como que é isso? Desafio. É um desafio, realmente, né? Nós juntamos duas áreas, né? Que a minha área é mais a parte de engenharia civil, eu sou engenheira civil e trabalho com materiais de construção e estamos unindo ela como arquiteta e com a especialidade mais na parte de abrigos. Por que não, né, uma ideia de imprimir essas habitações que poderiam ser tanto mais emergenciais quanto até temporárias e por um período de tempo maior para pessoas em situação de desastre ou morador de rua ou pessoas que moram em residências inadequadas. Conseguiu, por meio de workshops, oficinas e consultorias,
lapidar essas ideias no sentido de construir um modelo de negócio que pudesse ser aderente ao mercado, validar essa ideia ao longo dessa jornada, verificar como essas ideias podem ser monetizadas e principalmente escaláveis, porque são iniciativas que nós queremos que conquiste o mundo. Então, na estratégia do Sebrae Paraná, existem ações específicas que miram levar a transversalidade da inovação para a micro e pequena empresa, para que ela possa se engajar, que ela possa participar e se conectar com instituições como o Sinduscom, por exemplo. Mas a gente entendeu que sim, que o futuro da construção civil são projetos de inserção digital, de tratamento de dados, procurar olhar as coisas de uma forma com outro olhar e, principalmente, propiciar a possibilidade de que novos parceiros, novas pessoas entrem no mercado com um olhar de inovação. É uma mudança de mentalidade. Nós precisamos ter em mente que a inovação é um processo contínuo, que as empresas, para se perenizar, elas precisam se reinventar todos os dias e nós precisamos envolver todos os atores desse setor na mesma mentalidade. Então, para fazer parte do processo de uma maneira harmoniosa. Então, o cliente, quando ele me traz um projeto, eu não vendo simplesmente uma laje. Eu faço uma consultoria aplicando as melhores tecnologias de acordo com o vão e sobrecarga, conseguindo com isso, com esse mix de solução, reduzir o preço médio do produto. A gente consegue conectar a pessoa que precisa de um serviço de engenharia mais técnico, algo mais técnico, ao engenheiro disponível. E a gente é a ponte dos dois. Hoje, a gente tem um mercado muito grande, que é 82% de construções de obras que não fazem esse acompanhamento. Eu acho que, para mim, o ConstruHub foi uma peça fundamental no desenvolvimento da minha startup. No geral, ele dá todo o suporte, né? Desde o mais básico, até mesmo conversar, falar, postura, até a parte jurídica, a parte financeira. Está realmente servindo para nos embasar, nos dar cada vez mais confiança, eu acho. O Hub, na verdade, vem me educar para eu poder atingir, né, os objetivos que eu quero, que é atingir o Brasil inteiro. Eu acredito que o ConstruHub tende a tomar mais corpo e que isso se torne uma atitude corriqueira até mesmo dentro das empresas. No cerne dessas empresas esteja a inovação. Ficou bom o vídeo, né? Gente, estou aqui para falar do ConstruHub, o hub de inovação da construção civil. Vocês viram aqui, né? Um sonho antigo que agora virou realidade. Né? E a nossa história, ela começa lá em 2017, né? Junto com a história da ICOM, né? A nossa governança de inovação. A gente aqui em Londrina contratou a CERT, que é uma empresa lá de Florianópolis, para fazer um estudo. Quais eram as verticais de negócio mais inovadoras aqui da nossa cidade. O Sinduscom bancou esse estudo, o CEAL bancou esse estudo e a gente não apareceu. A vertical de negócio construção civil ficou de fora. Ela não era uma das 5 top verticais de negócio inovadoras. E de lá para cá a gente falou, o que está acontecendo com a construção civil? Qual que é o nosso problema? Se a nossa indústria é tão boa quanto aparecem tantas notícias, é a locomotiva da economia do Brasil, e a gente identificou realmente, a gente não tem inovação. Então vamos criar essa inovação. E lá em 2018 a gente começou um grupo de voluntários, um grupo que depois, ao longo dos anos, né, em 2018, a gente entendeu que a gente formou uma governança. Eu queria que levantasse a mão aqui, quem é da ICOM, da governança? Levanta a mão aí, por favor. Só para vocês verem. As pessoas que são da ICOM são as pessoas que ajudaram a organizar esse evento e são as pessoas que estão lá comigo, lá dentro do ConstruHub. Então, a gente montou esse grupo lá em 2018, a gente entendeu que era uma governança, que era esse grupo de pessoas em prol da inovação, e a gente, lá em 2018, ainda fez o Hackathon, Construtech, né? Foi um primeiro movimento, um primeiro evento que a gente fez, a gente não sabia muito o que a gente estava fazendo, mas a gente tinha a certeza de que a gente tinha que promover as ideias, tinha que fazer fluir essas ideias
convidar esses alunos, né, que estão aqui lá no Ideatom, né, a falarem sobre isso, né? E a gente aprendeu muita coisa naquela época, né? E aprendeu também que a gente precisava sair do evento e dar continuidade às ideias, porque senão elas morrem, elas caem naqueles 90% do Vale da Morte, né? E aí a gente foi com isso na cabeça. Em 2019 a gente fez a primeira Construtec Week e a gente também fez um hackathon em 2019, um hackathon um pouco melhor, mais evoluído, mas lá em 2019 a gente montou junto da ICOM, através de uma metodologia do Sebrae, um documento. Esse documento foi a partir de um workshop. Eu consigo apontar aqui? Olha só. Foi um documento, não consigo apontar direito, né? Foi um documento que a gente fez de um hub físico. A gente sentou no sábado de manhã, ficou o dia inteiro lá, como algumas reuniões da ICOM acontecem, e nesse documento a gente colocou todos os parceiros, quem eram os clientes, como que a gente faria a monetização desse espaço, onde esse espaço poderia acontecer. E já era uma ideia, olha como as coisas vão se encaixando, né? Do nosso presidente do Sinduscom na época e do Gerson. O Gerson está aqui, nosso vice-presidente. Ele foi pivô de tudo isso. Ele que trouxe, junto do presidente da época, a ideia... obrigado. A ideia de fazer... Aqui, agora sim. Né? A ideia de fazer um hub físico. Poderia ser em qualquer lugar, poderia ser qualquer empresa que faria esse hub. E o Sinduscom foi lá, comprou a ideia. E em 2020, com a parceria com a Unifil, a gente fez a nossa identidade visual, o Constru Hub, e a gente fez a primeira reforma do Sinduscom. Só que veio a pandemia, né? E daí a gente ficou... Como é que a gente vai abrir um hub físico com a pandemia chegando? E a gente foi fazer o nosso planejamento estratégico. Então, a gente fez o planejamento estratégico ao longo de 2020 e 2021, onde a gente fez uma capacitação aqui do Habitats Paraná de Inovação, junto do Sebrae. E aí a gente conseguiu realmente conceber esse projeto, que é o que vocês viram nesse vídeo aqui agora. Em 2022, agora, a gente fez uma segunda reforma no nosso espaço e o Constru Hub nasceu efetivamente... Opa! O que eu fiz? Efetivamente dessa forma aqui, tá? Então, hoje o nosso espaço é assim. A gente tem uma sala de criatividade, que é a Sala Constru Hub. A gente está com um ambiente com 24 posições de trabalho lá no coworking e uma sala de reunião que antes era, e ainda é, de certa forma, né, a sala do presidente, mas que ele abriu as portas para que qualquer um que está no Hub possa vir aqui fazer uma reunião. Então, é isso que a gente faz com os nossos empreendedores. A gente traz todo mundo para nossa casa, a gente acolhe as ideias. Então, é isso que a gente queria fazer. A gente queria pegar todo mundo que tem aí uma ideia genial, né, e falar assim, ó, você tem um lugar aqui, a gente pode te dar um direcionamento. E a gente separou os nossos habitantes dessa forma. Então, a gente atende as startups, atendemos os nossos talentos, são os nossos estudantes de graduação conectados com a gente. Tem algum talento aqui cadastrado no Constru Hub? Levanta a mão aqui. Só estou vendo um lá atrás, Leonardo. Está de parabéns por estar aqui no evento, viu? Os nossos mentores, quem é mentor do Hub aqui? Levanta a mão. Ó, temos alguns mentores aqui. Legal. E a gente vem trabalhando dessa forma, desenvolvendo programas de inovação. Sem um programa de inovação, a gente não consegue criar uma linha de raciocínio, né? Então, a gente criou esses 4 programas. São 3 programas de conexão, onde startups podem entrar conosco. Elas têm direitos e deveres, né? Os mentores também, os talentos, e a gente criou um ciclo de incubação. O ciclo de incubação que nasceu agora, em 2022, com a nossa inauguração, que dura 6 meses, já vou apresentar para vocês, e a gente já está em construção mais 2 programas de inovação, um programa de residentes, para que pesquisadores desenvolvam soluções inovadoras dentro das empresas, e o polo de inovação, para a gente criar pontos de inovação do Constru Hub dentro das universidades, levar a inovação diretamente lá para os alunos. O que a gente faz com essa galera? A gente estrutura, a gente oferece o coworking, a gente apoia as marcas. É muito mais fácil o empreendedor chegar para uma grande empresa e falar, eu sou um empreendedor do Constru Hub, eu tenho apoio do Sinduscom, do que ir lá bater na porta da pessoa e tentar ser ouvido, né? Então, a gente tem os mentores, o nosso networking, o nosso ecossistema de inovação com construção civil, a gente traz possibilidades de negócio para essas pessoas e a gente faz eventos, como esse aqui.
A gente separou diversas áreas de mentoria. Um hub, por si só, ele é um espaço bonito, mas ele precisa ter pessoas lá dentro. Então, a gente deixou os mentores cadastrarem as suas especialidades. Hoje, a gente tem 38 especialidades. Entenda o seguinte, cada linha dessa é uma pessoa. Né? Tem 38 profissionais que nos atendem em todas essas áreas. Quando alguém tem alguma dúvida de gestão de obra, eu tenho uns 3 ou 4 mentores lá, que eu posso falar, fala com fulano de tal, que ele vai te atender. E a gente fez a mesma lógica para os estudantes. Então, a gente oferece lá dentro o ensino empreendedor, através das oficinas. Então, quais são as disciplinas que não existem dentro das graduações e que os alunos precisam na sua vida profissional? Foi essa a linha de raciocínio. Então, a gente estabeleceu essas 27 oficinas aqui. E algumas delas já aconteceram, outras delas ainda não, e algumas ainda vão surgir por aí. Tá? A gente faz mais ou menos 2 oficinas por mês. E essa é a nossa incubação. O que a gente fez? A gente pega o empreendedor naquela sua ideia lá no iniciozinho, a hora que ele está com aquilo na cabeça, e traz aqui para que ele, em 6 meses, tenha uma experiência de transformar essa ideia numa solução. E isso surgiram as nossas startups incubadas, que estão aqui no foyer, aqui na área de entrada, as 7 startups da construção civil ali. E esses 6 meses terminam em dezembro, então eles ainda estão no meio do ciclo da incubação. Ano que vem, a gente abre novas vagas. Provavelmente a gente vai lançar um edital em janeiro. Já tem gente que pediu para entrar no edital. Né? São 7 vagas, talvez a gente abra 10 dessa vez. Né? Então, é bem limitado, porque a gente quer dar uma atenção especializada para cada um dos nossos empreendedores. E a gente vai promover ainda, no começo do ano, lá um Demo Day, lá no Sinduscom, e um Investor Day. E esse empreendedor é preparado para o quê? Para uma aceleração. Muita gente não entende as fases de uma startup. Uma startup começa, primeiro, na pré-incubação, que é lá dentro do Ideaton, ou lá no Hackathon, ou lá na universidade. Né? Ela passa pela ideação, que é o pessoal que está aqui fora. Eles estão na fase de ideia, transformando uma solução. Depois, daqui a pouco, eles vão entrar na fase de validação, onde eles fazem o produto, o mínimo produto viável, não é o produto ainda, o mínimo produto viável, e eles vão validar essa ideia para ver se faz sentido ou não. Depois, eles entram em operação, e aí chega a fase de tração em escala, onde eles já têm um produto para vender e já saem vendendo por aí. Entende? Então, quando vocês conversarem com uma startup, já perguntem para eles, olha, que fase que você está? Só para eu entender o que você já tem. E a gente inaugurou, não sei se eu falei, dia 18 de maio de 2022, e nesse meio tempo a gente conseguiu colocar aqui na nossa base de empreendedores 99 pessoas. Quem será que vai ser a 100ª pessoa? Né? 12 startups estão conectadas conosco, 7 são as nossas incubadas, 49 são os nossos talentos e 26 são nossos mentores. Todos esses programas são abertos para entrada contínua em qualquer momento. E a gente emitiu já 50 certificados para essa galera aí de inovação e já fizemos mais de 30 agendas, né, nesses nem 6 meses, né, 4 meses, mais de 30 agendas voltadas para a inovação com foco nesse pessoal. E as nossas startups que estão aqui fora são empreendedores de todos os tipos, gente. Se eu perguntar para vocês, quem são as startups? Qual que é o perfil de um startupeiro? O que vocês me diriam? Qual que é o perfil desse cara? Esse cara tem quantos anos na cabeça de vocês? 20 anos? 19, 21? 32, Paulo? 42? Então, é isso aí. A gente descobriu aqui que startup, gente, é qualquer perfil. A gente tem desde um diretor do Sinduscom, se tornando uma startup, uma professora doutora da UEL, né, até um estudante, um egresso, que acabou de sair do seu TCC para fazer uma startup, gente. Não tem regra para virar empreendedor. Você tem uma boa ideia e você quer tirar aquilo da cabeça. Tá? Então, você pode ser um empresário de 40 anos e querer inovar, tirar aquela ideia. E a gente tem aqui diversas soluções. Eu não sei se eu vou falar de cada uma delas, porque eu acho que vai extrapolar meu tempo, eu acho que já acabou. Tá? Mas eu vou convidar vocês para conversar com aquele pessoal ali, ó, que está com um crachazinho rosa, né, que são as nossas startups ali, para vocês descobrirem o que eles estão fazendo. E olha só a nossa agenda que eu falei. Tá? Todo esse verdinho aí é o que já aconteceu. Oficinas, incubação, visitas em outros espaços. A gente teve um pitch day no dia 10 do 10 para prepará-los para cá, mentorias coletivas,
editais, um tira-dúvida, o lançamento do edital e a Construtec Week, já está verdinha ali. E não acaba aqui, ó, vai até dezembro. Né? Tem Copa aqui no meio? Nem sei. Eu sei que tem um ciclo de incubação aqui. Né? Talvez a gente esteja assistindo um jogo e falando de inovação, mas a gente vai estar lá. Tá. E só uma última ilustração. Por que eu não trago tecnologia aqui? Não trouxe uma tela com todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Porque isso aqui é o trunfo do Hub. São as pessoas. Todo esse pessoal aqui sai com uma outra mentalidade. Passa por nós e abre a mente, expande. Tira os problemas do caminho e continua inovando. Isso que é o trunfo do Hub. E vocês estão mais do que convidados a irem lá na Avenida Maringá 2400, comparecerem aos nossos eventos e se cadastrarem nos nossos programas de inovação. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Murilo. É um orgulho muito grande de ouvir falar do Constru Hub aqui. É um sonho bem antigo nosso, do pessoal da Icom. Então, parabéns aí pelas startups. E quem ainda não foi conhecer, eles estão ali nos estandes, então, dê uma passadinha ali, tá bom? E eu gostaria de convidar o Michel e o Murilo para virem aqui comigo, para a gente dar início à nossa rodada de perguntas. Vou abrir aqui as perguntas para a gente começar com a nossa rodada. A primeira pergunta que eu tenho aqui vai para o Michel. Michel, as startups que estão em estudos ou já interagem com a Yoshi são contratadas? Seus serviços são contratados ou vocês viram sócias delas? Poderia explicar melhor como que funciona essa parceria? Beleza, obrigado pela pergunta. Dentro do nosso programa, nesse momento, a gente está procurando as soluções. Né? A gente ainda não está buscando esse investimento, esse M&A, né, para a gente comprar essa startup, essa solução, mas focado em si na solução, porque é o foco aí operacional hoje. Né? É essa eficiência operacional, é trazer esse diferencial para dentro do nosso core business, que é a própria construção e a incorporação. Então, nesse momento, não, mas sim, numa visão de médio a longo prazo, com certeza a gente vai entrar nesse mercado, aí, nesse formato. Legal, perfeito, obrigada. A próxima pergunta vai para o Matheus, lá da Andrade Gutierrez. Matheus, qual foi a sua maior dificuldade nesse projeto? Se foi técnica, gerencial ou humana, etc. Bom, a maior dificuldade que a gente acaba tendo aqui na Andrade, principalmente no início, seria a questão cultural, né? De trazer a inovação para o mindset das pessoas, principalmente as pessoas da ponta, que estão acostumadas a fazer as obras do mesmo jeito há 15 a 20 anos. Então, esse trabalho cultural é que a gente enxergou como principal dificuldade, principalmente no início ali do Vetor AG. Perfeito, obrigada, Matheus. E como a gente está bem corrido de tempo, eu vou aqui para a nossa última pergunta, que vai para o Murilo. Murilo, quais dicas que você pode dar para as startups que estão em fase de ideação, em fase inicial? Alô. A dica é o seguinte, geralmente a startup ela tem um foco muito bom na solução, quando começa, né, na ideia, aquela solução que ele quer encontrar, e tem um foco muito grande também na dificuldade. Né? E, às vezes, o empreendedor fica só com esses dois focos e não abre um pouquinho mais a visão. Então, por exemplo, o cara vai desenvolver uma plataforma virtual. Ainda não tem ninguém para desenvolver essa plataforma, mas ele fica ali, não tenho ninguém, não vou conseguir desenvolver, então eu não consigo tirar a minha ideia do papel. Não é bem assim. Né? Seguindo uma lógica de raciocínio, existem vários parceiros que podem entrar como um parceiro para desenvolver a parte técnica. Né? Então, geralmente, a startup se pega ali na barreira técnica, que é o que o cara entende, e não consegue avançar. Perfeito. Michel, aproveito para estender para você também quais dicas que você pode dar para essas startups ou novas soluções que estão iniciando. Bom, acho que a dica principal, assim como o Murilo falou, é você conseguir fazer uma gestão desse projeto. Né? Então, buscar realmente esse conhecimento para tirar essa ideia do papel. Né? A ideia ela é boa, mas é através de uma governança de projeto que ela vira um produto, ela vira uma solução para entrar dentro do mercado. E quanto mais você se relacionar com as empresas, mais você vai saber das dores, né? E conseguir aí acertar realmente nas soluções. Então,
ter esse acesso nas empresas, fazer esse contato com as empresas e quem são esses focal points, é onde vocês vão conseguir, né, as startups vão conseguir desenvolver as melhores soluções, que já é para entrar no mercado e solucionar alguma dor ou uma oportunidade. Excelente. E para você também, Matheus, passe aí algumas dicas aí para esse pessoal que está começando agora. Bom, eu acho que a dica mais relevante que eu passaria é essa que o pessoal acaba de ouvir também. Acho que essa questão de se relacionar com o cliente para entender a dor a fundo ali é essencial. No próprio Vetor AG, a gente já viu soluções que se inscreveram no ciclo 1, ainda não tinham um estágio de maturidade adequado, mas continuaram se relacionando com a gente, entendendo o que a gente precisava, tentando adequar a solução delas ali para a realidade, para o mercado. E aí, por exemplo, no terceiro ciclo, conseguiram entrar e implantar projetos aqui na Andrade. Então, persistir ali na questão do entendimento da dor, de adequação do produto para o cliente, acho que é essencial para no futuro dar certo. Perfeito. E com essa última pergunta, eu encerro aqui o nosso painel Programas de Inovação na Construtec Week 2022. Eu vou passar a palavra para a Fabi, mas caso você tenha uma ideia, uma solução, caso você queira participar de algum desses programas, eu vou pedir para o pessoal disponibilizar o contato aí dos nossos palestrantes para que vocês possam conversar com eles. Então, em nome da ICOM, agradeço a presença de todos, mas a gente tem muita programação ainda pela frente, né, Fabi? Isso aí, muitíssimo obrigada, Helena, aos 3 painelistas. Murilo segue aqui com a gente. Tarde e noite ainda. À tarde nós vamos ter a premiação do Ideatom. A moçada que está aí, né, trabalhando na outra sala. Vamos ter a apresentação dos pitches, a banca, né? 2 horas nós temos um painel. Todo mundo aqui, hein, gente? Painel futuro, certo? Futuro casando com o futuro de vocês. E logo depois nós teremos a apresentação dos pitches com a banca avaliadora e a premiação, com prêmios incríveis aqui. E à noite fechamos com um ciclo de palestra SEAL, happy hour e banda aqui para a gente comemorar e coroar esse evento. Muito obrigada. Almoço agora, voltamos às 14h.